um grande cara que eu conheci literalmente, né? Eu achando que uma balada, não conheci na pizza, tá vendo? Aí a Conceição. É o gordo falando aí na pizzinha. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí, velho. Não, o Cadu eu não conheci na pizza. Na verdade, eu conheci o Cadu através do Mauro. O Mauro apresentou o projeto para o Cadu e o Cadu abraçou a ideia. E eu sou muito grato pela confiança, porque é mais fácil quando tem as outras pessoas que você já conhece, a pessoa confiar em você é uma coisa, né? Agora um cara que nem conhece, tenho certeza que foi por causa do Mauro. O Mauro é um cara fantástico e ele, com certeza, ele não veio por causa de mim naquele momento. Pode ser que agora ele até goste um pouquinho de mim, mas naquele momento não veio por causa de mim, tá? Então eu quero que vocês recebam, para mudar o estado de vocês aí, a gente se conectar realmente, novamente aqui com o conteúdo. Ele que vai trazer uma palestra muito legal, muito top. Ele que é professor, mentor e palestrante especialista em inovação e educação empreendedora. A palestra Protagonismo Criativo, o Mindset do Vale do Silício para construir soluções inovadoras. Cadu! Não, tá pequeno não. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. Maravilha. Acho que pode ser um pouquinho melhor, né? Vamos lá, boa noite. Boa noite. Valeu. Para baixo e para frente. Maravilha. Bom, gente, eu queria começar dizendo que realmente o meu contato inicial aqui com esse evento maravilhoso foi a partir do Mauro, no nosso grupo ali, Palestrantes do Brasil. Porém, eu tive uma adesão imediata à causa, à ideia. Realmente, o evento em si, ele me encantou, a proposta do César me encantou. E aí nós tivemos um contato, assim, infelizmente e felizmente foi online, porque eu queria participar da mentoria presencial, mas infelizmente eu não pude, porque eu tinha outro compromisso. Mas, felizmente, foi um contato muito assim, foi fluido, eu posso dizer assim, porque a gente teve aí diversos pensamentos em sintonia, nós conseguimos trazer aí diversas questões que ele pôde me orientar em relação à palestra. E não só a palestra, mas também a forma como a gente pode se portar e trabalhar os conteúdos que a gente deseja desenvolver, que é a causa maior, é fazer com que todos nós possamos nos desenvolver aqui com os conteúdos uns dos outros e também com o network, conhecendo um pouco mais de cada pessoa, de cada indivíduo, a história que há por trás, e isso é o mais importante. Então, eu vou começar aqui com a apresentação. Bom, eu já fui apresentado, né? Meu nome é Carlos Eduardo Damian Leite, mas eu uso mais Cadu Damian porque é mais fácil das pessoas guardarem e também porque é meu apelido desde a época da faculdade. E, assim, eu acabei adotando como um nome que ajuda, né? Facilita as pessoas guardarem. E, recentemente, eu fiz uma viagem, tive a felicidade de fazer uma imersão ao Vale do Silício, foi entre os dias 14 e 22 de outubro. E a minha ideia era, principalmente, lidar na prática com algo que até então eu tinha trabalhado apenas na teoria. E acaba sendo até algo que muitos professores não ligam muito, mas outros professores eles desejam quebrar um pouco essa questão de só trabalhar o teórico, e eu, de certa forma, sou um deles. Eu estimulo isso nos meus colegas para que eles não busquem apenas a teoria. A gente tem que ir atrás, na prática, para realmente vivenciar o que nós queremos passar para as outras pessoas. E o que eu quero trazer aqui com a minha palestra? Quero trazer para vocês a ideia de que vocês podem ser protagonistas criativos das suas vidas, das suas realizações. E no final vocês vão ver que muita coisa que a gente acha que só tem no Vale do Silício, nós aqui temos, nós só precisamos acreditar mais ainda no nosso potencial e nas nossas capacidades como pessoas e como gestores.
Então, a ideia é trazer o mindset do Vale do Silício para construir soluções inovadoras, mas vocês vão ver que nós temos muito do mindset, da mentalidade que eles têm lá. Mas, para começar, eu não vou começar pelo Vale do Silício, eu vou voltar um pouquinho no tempo, no túnel do tempo aí, lá para a década de 80. Agora há pouco o César passou aqui para a gente o pessoal da turma do Balão Mágico, eu fui lembrando e falei, bora falarmos um pouquinho sobre a década de 80. E por que eu estou voltando lá atrás, assim, né, há mais ou menos uns 32 anos, 34 anos atrás? Porque eu não posso falar do pensamento criativo sem falar de como eu atuei, como eu lidei com o meu pensamento criativo. E como muitos aqui acabaram falando, a gente muitas vezes tem um potencial, tem uma característica que nós, por diversos fatores, a gente acaba, de certa forma, formatando aquilo da maneira errada. Nós, literalmente, acabamos aí causando uma deformação naquilo que antes era algo natural, algo que fazia parte da nossa natureza. Então, muitos aqui falaram do propósito, muitos aqui falaram da própria formação no sentido acadêmico, no sentido de estudo. E, assim, eu, de certa forma, nesse contexto, eu passei por uma experiência bem, assim, traumatizante, mas que depois me fez evoluir para o pensamento criativo que eu tenho hoje. Na década de 80, vocês devem se lembrar, aliás, quem não se lembra, com certeza a maioria aqui não se lembra, mas vocês já devem ter visto aí algumas retrospectivas, vocês conhecem alguns ícones pop da década de 80, e a gente tinha muita influência, principalmente do mundo da ficção. Então, a trilogia clássica do Star Wars era uma dessas influências. Também nós tínhamos aí De Volta para o Futuro, que, assim, de uma forma particular, foi uma influência para mim, porque quando eu vi a mesma coisa que a gente tinha aqui no Star Wars, né? Hologramas, sabres de luz, naves. Aí no De Volta para o Futuro você tinha a parte dos hologramas também, carros voadores, né? Quem aqui não se lembra do DeLorean? O hoverboard, que toda criança queria ter. E, além disso, a pizza de micro-ondas, aquela pequenininha que em 10 segundos se transformava numa pizza gigante no forno deles. Tinha os óculos de realidade virtual, que a gente achava o máximo, né? E ficava pensando, quando é que nós vamos ter esses óculos? Quando nós vamos ter acesso a essas tecnologias? E até nos desenhos, a gente tinha acesso à tecnologia. No universo do He-Man, da She-Ra, no universo dos Thundercats, nós tínhamos aí essa tecnologia que a gente via nos equipamentos, nas armas. Então, isso trazia para a gente uma noção, querendo ou não, de tecnologia que fazia a gente pensar sobre como seria o nosso futuro. E é esse, inclusive, o trabalho que a ficção tem. A ficção científica, ela trabalha muito com isso. Ela fala sobre o futuro, ela fala sobre o que o ser humano está produzindo hoje e que pode se tornar realidade em pouquíssimo tempo. E aí, onde esses elementos entram na minha história? Eu era um garoto aí de 7, 8 anos, que na educação básica tinha aí toda essa questão de lidar com essa cultura pop, e ao mesmo tempo eu queria transmitir isso para as minhas professoras. Até porque eu achava que muitas coisas podiam ser usadas em sala de aula. É que infelizmente eu não tenho desenho, eu acho que o desenho até ele acabou sendo descartado. Mas eu imaginei uma câmara na qual a gente pudesse entrar e, a partir do momento em que ela estivesse ligada, nós teríamos acesso a vários outros ambientes, várias outras realidades. Então, eu não tinha nem noção do que era realidade virtual, mas eu já imaginava que poderia haver uma tecnologia assim, por conta dos desenhos, por conta da imaginação, realmente. Então, desde pequeno, quer dizer, desde mais novo, porque pequeno eu nunca fui, gente, não adianta. Desde mais novo, com 7, 8 anos, eu tinha essa imaginação fértil. E eu tinha vários outros fatores que, de certa forma, me prejudicavam, num certo sentido. Mas nenhum deles me abalava. Até porque, nessa época, não era tão difundida a ideia do bullying. Era mais tido como uma zoação, né? Aquela coisa de
falar que, lá vem o gigante, lá vem o nerd. E eu tinha todos esses atributos, né? Eu sempre fui alto demais, com essa cara de geek, né? Ou na época era o famoso nerd. Tinha também a questão de ser tímido, muito introvertido e perfeccionista. Então eu era o alvo praticamente perfeito. Só que eu não era abalado por nenhum desses fatores, com exceção do perfeccionismo. Eu queria sempre trazer a melhor imagem para os meus pais, para as minhas professoras. E quando eu criava os desenhos, desenhos meus, né, no papel, em cima dos desenhos animados e dos filmes, as professoras, as mais boazinhas, falavam assim, que bonitinho, ele tem imaginação fértil. As mais experientes viravam e falavam assim, larga isso daí, vai prestar atenção na matéria. Para com isso, está viajando aí. Isso acontecia por quê? Por conta da educação que, de certa forma, sempre teve uma visão mais tradicional e não abria espaço para essa questão da criatividade. E até hoje, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se a gente não se policiar, a gente não estimula as nossas crianças da forma que tem que ser, estimular para o lado criativo, para o lado inovador. Então, portanto, não quebre a imaginação do seu filho, da sua filha, diante, por exemplo, do fato que ele diz para você que tem um amigo imaginário, ou que ele está olhando as nuvens no céu e fala assim, a nuvem parece um algodão doce, né, papai, né, mamãe? E aí tem aquela famosa música, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. A gente sempre tem essa premissa de que a gente tem que quebrar a imaginação de uma criança. E foi aí que eu passei pelo primeiro trauma. Por quê? Quando os meus desenhos não eram reconhecidos pelas professoras, e os meus pais também, infelizmente, eles não davam muita atenção, eles achavam que era coisa de criança, eu aprendi que a nossa criatividade, ela não é bloqueada, mas sim sabotada. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, muitas vezes, a nossa criatividade, ela não sofre um bloqueio, mas ela é sabotada, e muitas vezes por nós mesmos. A gente vai lá e realiza esse ato de sabotagem, porque a gente acaba criando um certo receio daquilo que os outros vão pensar. A gente acha que, de certa forma, a gente acredita que a nossa imaginação é realmente muito fértil, a gente acredita que a gente está sendo ali muito tolo, muito doido, muito idiota de pensar uma coisa tão absurda, sendo que, na verdade, é a sua imaginação exercitando a sua capacidade de criar. Mas a gente vai lá e realiza uma sabotagem nisso, e muitas vezes essa sabotagem é logo na infância. É por isso que muitos chegam na vida adulta reclamando. Inclusive, eu tenho alunos, eu trabalho com o pessoal do Centro Paula Souza, então vai dos 15 até os 40, 50 anos, 90% dos alunos reclamam que não são criativos. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Alguém aqui não se considera criativo ou criativa? Podem responder com sinceridade. Não? Pessoal, vocês se consideram criativos ou criativas? Se consideram mesmo? Quem aqui já perdeu uma grande oportunidade porque na hora de apresentar uma ideia, na hora de defender aquilo que você estava ali imaginando, quem aqui perdeu uma grande oportunidade porque simplesmente sabotou a própria ideia? Simplesmente vai lá e falou assim, não, isso aqui não vai dar certo, não, isso aqui é muito viajante, muito tolo. Então a gente passa por isso. Por mais que a gente acredite aqui dentro que nós somos criativos ou criativas, existe um bloqueio, uma sabotagem, um medo de aplicar aquilo que nós sabemos. Ou seja, dentre tantos potenciais que a gente tem, a criatividade é só um deles. E que conduz a gente à inovação se a gente deixar. E aí a gente entra numa realidade que é o mundo VUCA. O mundo VUCA foi o mundo em que, digamos, eu me eduquei. Então, a partir da resposta negativa das minhas professoras lá na primeira série, eu passei
a simplesmente prestar atenção só nos conteúdos que elas achavam pertinentes, relevantes. E parei, deixei de lado a questão da criatividade. Aí o meu esforço, o meu perfeccionismo, ele foi direcionado para o decoreba. Eu ia lá, eu estudava, eu era o famoso CDF da sala. Aquela coisa até que a própria Indaiá destacou, né, que nós muitas vezes, porque eu queria ser o primeiro da sala. Eu também tinha essa sede. Primeiro porque eu queria provar para as professoras que elas estavam erradas, que muitas das minhas ideias podiam fazer surgir aí um grande cara, e eu sempre quis ajudar os outros com aquilo que eu aprendia, então eu estava sempre trocando ideias com os colegas, então eu queria também ver os outros se desenvolvendo. Foi aí que surgiu, o meu lado professor, eu só não sabia disso ainda. E foi aqui, nesse mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que eu desenvolvi a maior parte da minha formação. Até que surgiu o mundo BANI, nesse período da pandemia, e aí eu já era educador, eu já estava numa posição diferente. E desde então a gente vê, nós já tínhamos pessoas passando por essas características, mas aí a gente vê que com o mundo BANI isso se torna mais intenso. Então hoje a gente tem de lidar com a fragilidade, a ansiedade, a não linearidade e a questão dos conteúdos, das ideias, muitas vezes serem ainda incompreensíveis. Aqui eu só quero destacar 2 aspectos que, na minha opinião, atrapalham e muito a capacidade de criar, de pensar, de se desenvolver, que é a fragilidade e a ansiedade. Porque a pessoa, quando ela é frágil, ela simplesmente se deixa abater por pequenas coisas. Ela, diante de pequenos obstáculos, ela simplesmente desiste. E eu sei disso porque eu lido com uma geração que, de certa forma, quando enfrenta a primeira prova, primeiro trabalho em grupo, eles muitas vezes desistem de estudar por conta disso. Eles saem da escola. Eles não ficam uma semana afastados, não. Na verdade, eles saem de vez. E qual que é o problema disso? A mudança não é boa? A mudança é boa, diante das condições certas. A gente tem que avaliar o seguinte: será que realmente aquele desafio era tão grande que precisava o aluno, a aluna ter saído da escola? Então a gente tem que trabalhar esse fator para que a fragilidade não atrapalhe a questão da resiliência. A pessoa ter dificuldade de lidar com os obstáculos, porque ela aprendeu que simplesmente ela pode mudar. Só que essa mudança, se ela ocorre de maneira repentina e constante, acaba prejudicando a pessoa. Ela já não tem mais um rumo na vida. Ela vai seguindo conforme os obstáculos aparecem, ela vai simplesmente desviando ao invés de ultrapassar, até como foi colocado aqui com a corrida com obstáculos. E a questão da ansiedade também tem a ver com isso. A ansiedade é a preocupação em excesso com o futuro. E nunca se viu uma geração tão ansiosa quanto a nossa. Se não me engano, até estudos da ciência da felicidade em Harvard apontam o Brasil como sendo o país mais ansioso do mundo. Então, é uma questão que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Nós estamos com pessoas que mudam a todo momento de vida, de rotina, de jornada de vida, e pessoas que se preocupam demais com o futuro, mas um futuro que não está sendo construído, porque para você construir o futuro, você tem que ser resiliente, você tem que correr atrás daquilo que você deseja, correr atrás do seu propósito de verdade. E aí que entra a questão da mentalidade. O mindset, ele pode ser um mindset fixo ou de desenvolvimento. Quando eu estava lá na escola, eu decidi sabotar a minha criatividade, eu estava exercitando o mindset, a mentalidade fixa. Eu falei assim, beleza, eu vou focar só nos conteúdos da escola, bora lá tirar notas 10 e fazer aí a alegria dos meus pais, né? A alegria dos meus pais, dos meus professores. E aí, nesse sentido, eu fui trabalhando assim, nesse método. Porém, o que me fez retornar à criatividade, abrir a minha mente,
para um mindset de desenvolvimento foi a própria carreira de professor. Quando eu comecei a lecionar, dentro da ideia do perfeccionismo, eu queria ser o melhor professor. Eu queria dar o meu melhor, na verdade. Eu queria ser aquele que seria um professor de destaque para estimular alunos e outros professores também. Então foi aí que voltou a minha criatividade, porque eu tinha que aprender a lidar com os conteúdos de uma maneira totalmente nova, totalmente diferente. Então eu comecei, na época, abolindo. Até hoje eu não realizo aquela prova de alternativa, prova dissertativa, não realizo. Eu realizo sempre atividades em grupo, que essas atividades são atividades de pesquisa, de debate, análise de estudo de caso, análise de problemas. Então, é essa metodologia que eu sigo. E ela me ajudou a retomar a minha criatividade. E aí eu vi, gente, uma questão aqui que eu gostaria que vocês lessem comigo. A criatividade não é imediata, tampouco solitária. Muito bem. O que a gente vai aprendendo? Conforme você se desenvolve na criatividade, a gente vê que ela não surge do nada. A mesma ideia do Eureka, lá do Arquimedes, isso o professor Elazar pode falar melhor do que eu, mas essa ideia do Eureka, mesmo isso, não surgiu da noite para o dia. Foi um pensamento, cálculos, funções, fórmulas que já existiam antes mesmo do próprio Arquimedes. Então, a ideia daquele insight que surge do nada, e a pessoa vai lá e cria um produto, faz um serviço e gera inovação, isso é um mito, porque sempre vai ter algo por trás que vai facilitar o processo, algo que vai ajudar o processo. Facilitar nem tanto, porque o processo criativo ele é bem complexo, na verdade, mas ajuda, facilita a questão de você buscar aquela inovação. Vou dar um exemplo com a 3M. A 3M ela demorou 20 anos para desenvolver o famoso post-it. Por quê? Eles tinham criado uma cola que não colava. Aí eles ficaram se perguntando, para que a gente vai usar isso? Um produto que não funciona. Vai acabar com a imagem da 3M. Aí eles esconderam a fórmula, esconderam um produto lá dentro da empresa, até que um dos colaboradores, que tinha a mania de marcar páginas de livro, de revista, com tiras de papel, resolveu testar essas tiras de papel com a cola que não colava. E foi aí que surgiu um dos maiores ícones da inovação, super simples, mas ao mesmo tempo super eficaz, que são as notas autoadesivas, o bloquinho de notas autoadesivas, que a gente chama de post-it, por quê? Foi a marca que a 3M criou. Então, a criatividade ela pode demorar, ela pode ser algo realmente que vai ser realizado a longo prazo, mas ela sempre é eficaz se ela está voltada a um problema e esse problema é resolvido de maneira definitiva, ou praticamente definitiva. Se você encontra uma boa solução, é porque a sua ideia deu certo. E não é mais solitária. Existe aquela ideia do gênio solitário que se trancava e criava uma boa ideia, mas isso hoje cai por terra, porque a principal questão da criatividade, da inovação, é você buscar respostas com as outras pessoas. É buscar no outro aquilo que ele quer. E aí sim você gera o seu produto, o seu serviço. E aí, o que acaba acontecendo? Nós temos hoje uma realidade em que várias tecnologias elas são aí, a gente tem aí, digamos, essa utilização, nós temos hoje essas tecnologias de forma acessível. Está aqui a realidade virtual que eu tentei imaginar há uns 30 e poucos anos atrás. Hoje nós temos o metaverso, temos os hologramas, mas o que nos falta? Eu vejo que hoje nós temos, digamos, um efeito contrário. Nós temos muitas tecnologias, porém o ser humano parou de acreditar no seu potencial criativo. E isso ocorre porque nós estamos deixando de trabalhar, deixando de desenvolver aspectos essencialmente humanos. E aí que entra uma outra frase que eu até literalmente levo no peito. Não existe criatividade sem imaginação ou inovação sem conformismo.
Você só vai trabalhar a sua criatividade se você deixar a sua imaginação fluir, e só vai ser inovador se você não se conformar com a realidade da forma como ela está. Só quando a gente analisa problemas e busca soluções é que nós somos inovadores de fato. E aí eu trouxe um exemplo de inovação. Quem aqui conhece o Human AI-PIN? AI-PIN, na verdade. Meu amigo André aí, que inclusive 2 semanas antes de eu vir embora, eles anunciaram, eu vim embora, 2 semanas depois eles já começaram a vender. Por pouco eu não trago aqui um exemplar aí do AI-PIN. Mas qual que é a utilidade dele? É um dispositivo que funciona como um broche e simplesmente ele funciona com inteligência artificial e comando de voz. Então você clica nele, pede para ele assim, qual a previsão do tempo para hoje? E ele anuncia. Aí, digamos que você tem um alimento nas mãos e quer saber qual o nome do alimento, quais são as propriedades nutricionais. Você pega o alimento, coloca na mão e clica clica com a outra mão aqui para ele poder fazer a leitura. Que alimento é esse? Quais as propriedades ele tem? Aí ele vai falar qual é o alimento, quais são as propriedades. Vai falar se você pode consumir. Vai falar assim, não, você não pode consumir isso daí não, porque senão sua diabetes vai ter um nível elevado. Então, são informações bem interessantes. E, acima de tudo, ele funciona como um tradutor imediato. Você clica aqui, você fala uma frase em português, ele traduz para inglês, espanhol, italiano, mandarim, qualquer idioma. E também a ideia é que seja um smartphone sem tela, porque ele projeta as informações por meio de um laser que você faz a leitura a 20 ou 40 centímetros do dispositivo. A sua mão vira a sua tela. E você pode usar os dedos para mudar as telas, para configurar o seu dispositivo. Isso é bom, a ideia é essa. Porque a ideia é exatamente essa, gente, porque eles viram que a tela, de certa forma, ela causa um certo distanciamento das pessoas quando elas usam um smartphone. Que assim é muito mais interativo. E além disso, é uma inovação, porque toda inovação ela é útil, ela é viável e ela é desejável. Quantos de vocês comprariam, por exemplo? E aí, eu só fiz aqui uma propaganda básica. Quando começar o comercial para valer, com certeza vai ter muita gente comprando. Mas essa é a ideia da inovação. A inovação ela tem esse propósito de trazer aquilo que é útil, viável e desejável. Algo que vai resolver um problema seu, algo que é viável, tanto para eles produzirem, quanto para a gente comprar. O público-alvo deles, de certa forma, tem condições de comprar o aparelho. Ele está sendo vendido por $699. E ele é desejável, ele cria uma atração, uma atratividade, no sentido de que você se sente, poxa, eu quero comprar um desse, quero testar, quero ver como funciona. Então, a inovação ela trabalha com isso. A desejabilidade é um dos aspectos fundamentais para você vender a sua inovação. Aí entra a questão das vendas e do lucro, que toda empresa tem que ter. E aí, gente, eu quero listar para vocês algumas características, e eu só quero que vocês me digam se os gestores, os empreendedores brasileiros têm ou não têm essa característica. Liderança especializada, vocês acham que a gente tem ou não? Liderança especializada? É um desafio, porque o gestor, muitas vezes, ele acha que é aquele que tem que ficar equilibrando vários pratos, Eu lembrei da minha amiga Stella Aguiar, ela fala sobre isso na palestra dela. Equilibrar vários pratos tem a ver com aquele gestor que acha que tem que ser multitarefa e tem que abraçar a equipe, fazer de tudo para mostrar para a equipe como é um desempenho 100%, quando, na verdade, o que ele tem que ser? Ele tem que ser especialista. Ele tem que ser focado em uma coisa. E que essa coisa, a princípio, seja o quê? Fazer com que todos trabalhem em harmonia. Criar ali o clima organizacional ideal para que cada um exerça a sua competência. É isso que um gestor com liderança especializada faz. Então, é uma tendência para que a gente quebre
aquela coisa do gestor multitarefa, e trabalhe como gestor, que seja realmente aquele que vai exercer o seu papel e estimular os outros dentro das suas competências. Andar a milha extra. Andar a milha extra tem a ver com o Kaizen. É uma melhoria contínua. E os empreendedores norte-americanos, eles buscam isso. Não adianta você só trabalhar com aquilo que é de praxe. Não adianta só eu atingir as metas que eu defini no começo do ano para o final do ano. Se eu conseguir mais, isso é até melhor para mim. Poxa, se a minha meta é 1 milhão, se eu conseguir 2 milhões, não é bom? Aliás, não é melhor ainda? Com certeza. Então, andar a milha extra é você sempre buscar fazer um algo a mais, todos os dias, para que no final de um período, no final de um ano, você tenha um resultado muito melhor do que você imaginou. Então, essa é uma questão que eles trabalham bastante lá no Vale do Silício. Inteligência emocional, nós tivemos aqui palestrantes feras que já falaram muito a respeito disso, e eu só quero destacar que inteligência emocional serve principalmente para a liderança emocional, saber lidar com as suas emoções e transmitir essa necessidade para a sua equipe, fazer com que a sua equipe saiba que não pode simplesmente se deixar levar pelas emoções na hora de um conflito, na hora de uma discussão, na hora de definir um projeto. Todos têm que trabalhar, digamos, com a sua empatia, com o seu autoconhecimento, com a sua motivação, para exercer a melhor função ali naquele momento. Então, inteligência emocional tem a ver com isso também, a forma com que eu me controlo, para que o outro saiba que eu estou respeitando a opinião e o sentimento dele. Criatividade colaborativa. É aquela ideia que eu falei agora há pouco, que criatividade não é solitária. Então, para inovar, a gente trabalha com a colaboração de ideias. Cada um trazendo a sua ideia, cada um trazendo o seu conteúdo, para que a criatividade ocorra da melhor forma. Porque aquela máxima que a gente usa, 2 cabeças pensam melhor do que uma. E mais de 2 cabeças trazem diversas opiniões, diversas ideias, que vão fazer com que o meu produto seja ainda mais inovador. Impactos do ambiente, que tem que ser considerados. Quais são os impactos do ambiente? Tudo aquilo que desfavorece a minha capacidade de inovar, a minha capacidade de criar. Então, eu tenho que trabalhar com a equipe diante disso. Quando a gente fala a respeito de fatores que nos prejudicam, tem muito a ver com a questão da inteligência emocional também, gente. Pode não ter uma relação direta com a inovação, mas tem, porque a inovação tem a ver com pessoas. E tem um conto zen budista, que fala que mestre e discípulo estavam caminhando e o discípulo perguntou para o mestre: como eu devo lidar com aquela pessoa que me maltrata? Ou aquela pessoa que simplesmente diz que não concorda com a minha ideia? Aí o mestre falou para ele assim: você não tem que fazer nada, você não tem que falar nada. Simples assim. Mas ele falou: mestre, eu não vou dar uma resposta diante da pessoa que me maltrata, diante da pessoa que não confia no meu potencial. Aí o mestre simplesmente fala: quem não confia no seu potencial, quem se sente maltratado, é você. Ninguém maltrata ninguém se não se deixar maltratar. Ninguém pode desconfiar do seu potencial, a não ser você mesmo. Então você prove para essa pessoa que você tem o seu potencial. Mostre a ela como. Simplesmente você ignora o fato de que ela está te desafiando, te provocando. E o impacto no ambiente tem a ver com isso. O impacto no ambiente tem a ver com essa ideia de você mostrar para a pessoa, por meio de atitudes, que aquilo que ela fala, aquilo que ela pensa não influencia aquilo que você é. A sua essência não pode ser modificada por pensamentos e atitudes do outro. Escuta ativa, que é simplesmente você prestar atenção de verdade naquilo que o outro fala, até como um sinal de respeito, até para você realmente considerar a opinião do outro e trabalhar isso a seu favor, trabalhar a favor da equipe para construir ideias em função daquilo que o outro disse para você.
Muitas vezes, na criatividade, a gente ouve a ideia do outro e fala assim, poxa, mas isso aí nunca vai dar certo. Essa ideia nunca vai para frente. E pode ser que você esteja, nesse momento, ignorando uma ideia que pode se tornar uma grande inovação. Por simples orgulho, ou porque você está menosprezando aquela ideia que foi colocada, talvez, de uma maneira não muito adequada. Foco na criação de valor. O pessoal aqui também, os palestrantes, falaram muito a respeito de gerar valor, ter foco no valor, saber quais são os seus valores e, acima disso, saber qual é o valor da sua equipe, da sua empresa, para você trabalhar o seu projeto, o seu produto com esses valores. Esses valores têm que chegar no cliente sem você precisar ficar falando na sua propaganda, olha, os meus valores são esse, esse e esse. Não. Você está inovando a tal ponto que o seu cliente ele compra aquele produto e ele sabe que ele vai usufruir daqueles valores que você confia. Porque você está inserindo na produção, na criação, os valores em que você acredita. E por último, gente, persistir no propósito. Muitas vezes a gente acaba criando uma barreira em relação ao nosso propósito maior, que é o medo. Só que o medo nada mais é do que a maneira com que a gente evita a desaprovação do outro. Porque nós mesmos, se a gente começar a analisar aquilo que a gente quer, a gente vai em frente. Então, por exemplo, o Cadu perfeccionista, ele nunca estaria, por exemplo, trabalhando com as suas ideias de uma maneira tão arriscada, ou trazendo, talvez, palestras de uma maneira experimental, não que essa seja, mas várias vezes eu tive que testar as minhas palestras. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que arriscar. E, se você acha que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser feito de maneira 100% adequada ao que você idealizou, você nunca vai se arriscar, você nunca vai dar o passo da fé e caminhar em direção ao seu propósito. Então, para alcançar o seu propósito, lembre-se daquilo que você deseja. Lembre-se que, mesmo com medo, mesmo com aquela coisa de, os outros não vão aprovar o que eu vou fazer, faça porque você merece. Você merece ver aonde o seu objetivo, aonde o seu propósito vai te levar. Você está em meio a um filme, e você é o protagonista, você é a protagonista. Imagina se a gente está assistindo um filme e, de repente, ele é cortado bem no clímax. Na hora que você vai descobrir o que vai acontecer com essa pessoa, o filme vai lá e trava. É o que a gente faz quando a gente não segue o nosso propósito. A gente simplesmente fica se questionando depois o que aconteceria, onde eu chegaria, o que eu alcançaria se eu tivesse persistido no meu propósito. E essa é a ideia principal, gente. Ser empreendedor, ser gestor, é ter a ousadia de gerar prosperidade para si e para os outros. E para finalizar mesmo, agora eu vou contar 2 casos rápidos, para vocês verem que inovação não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com coisas de outro mundo. American Airlines. Existe um case famoso deles, que só pelo fato deles tirarem as azeitonas das saladas, porque os passageiros não consumiam, eles tiraram as azeitonas, conseguiram um lucro de $40 mil em um ano, só por conta disso, só por retirar um produto que não era consumido. A Planet Fitness. Planet Fitness é uma academia que serve de exemplo para a Smart Fit, que ela simplesmente adota um perfil de consumidor que não é o marombeiro. Eles não querem aquela pessoa que vai 6 vezes por semana e malha 4 horas por dia, 6 horas por dia. Não, eles querem aquela pessoa que vai 2, 3 vezes na semana. Para quê? Para ter mais espaço, para poder atender mais pessoas. Quanto mais gente indo só 2, 3 vezes por semana, melhor para eles terem todo esse espaço para matricularem mais alunos. E aí eles adquirem espaço, adquirem também lucro com um número maior de pessoas frequentando. E aqui tem um funil, digamos assim, de algumas atitudes que nós temos de ter, de manter, para trabalhar com a inovação. Inovação exige ousadia
ousadia para a gente se reconhecer como vulnerável. Nós somos vulneráveis e não há nada de errado nisso, porque nós somos humanos. Nós temos de aprender com os nossos erros. Você vai lá e erra, você vai lá e erra, mas consertando esse erro, você alcança o seu sucesso. Para que a gente não fique se sabotando, principalmente na nossa criatividade, para sermos imperfeitos, já que nós erramos, então vamos assumir isso, vamos lidar com os erros e não camuflar esses erros, e para a gente gerar conexões, porque só juntos é que a gente consegue elaborar, trabalhar a verdadeira inovação. Por fim, gente, quero deixar para vocês essa mensagem. Inovar é solucionar a necessidade alheia com empatia e criatividade. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico por aqui à disposição. Muito obrigado. Olha lá, Pode falar, Silazinho. Alô? O Cadu falou a respeito da Eureka. A história é o seguinte: tinha um rei, né, que ele tinha uma coroa, digamos, de 5 quilos. E era de ouro. E ele chamou o dito cujo, ele falou, Eureka, falou assim: essa coroa tem ouro ou tem prata nela? Sem desmanchar a coroa, naquele tempo. Aí o cara ficou preocupado, e ele tinha que resolver esse problema. Aí, então, lá em Roma, tinha lá aqueles lagos, lá, aquelas bacias de água, as piscinas para tomar banho. E ele pulou dentro d'água, naquela piscina, e a água esparramou. Aí ele falou, Eureka, achei. Sabe o que ele fez? Ele foi na casa dele, pegou assim, 2 baldes de água cheinho, 3 quilos a coroa, depois 3 quilos de ouro e 3 quilos de prata. O que aconteceu? Qual o elemento que jogou mais água para fora? Qual que é mais leve, o ouro ou a prata? A prata é mais leve. Se ela é mais leve, faz o quê? Tem que ter mais material para ficar no tamanho e no peso. Então ele provou exatamente quanto tinha de prata e que tinha ouro e prata no coroa. Você vê, é a tal curiosidade que o Cadu falou. Então ele dá aquele insight todo. E de repente o insight vem quase do nada. Mas nada é do nada. Nada está lá dentro de você. Isso é importante. Então quando é um insight, aceita. Será que... Pensa um pouquinho. Aceita que você é capaz de chegar lá. Se você duvidar de você, não sai nada. E ele observou. Ele falou, Eureka, achei. Perfeito. Essa foi a história do Arquimedes. Perfeito, professor. Muito bom. Então, gente, eu deixei aqui. Depois vocês, por favor, me adicionem lá. Porque eu mudei um pouquinho aqui o texto. Aqui eu descrevo como é a minha mentoria, a mentoria Protagonismo Criativo. Até eu desenvolvi um canvas específico para essa mentoria. E aí, assim, o desconto de 50% para a mentoria, para as 4 sessões, não fica apenas para os 20 primeiros, não. Vou deixar que todo mundo possa ser incluído aqui nesse desconto. E, além disso, essa primeira sessão, que é o direcionamento do pensamento criativo, se vocês forem lá e me adicionarem, me mandem um recado que a gente marca essa sessão, eu faço ela de forma gratuita com vocês, usando o Canvas que eu criei, que é o Canvas do pensamento criativo. Para que vocês, em 8 sessões, 8 áreas, vocês vão ver que dá para a gente até desenvolver um projeto inovador a partir do modelo de negócio que vocês já têm. Então, é isso. Então, uma sessão já gratuita para todo mundo, e aí... Quem se interessar em continuar, já tem os 50% de desconto garantidos aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Agora sim. Grande Cadu. Obrigado você. Parabéns. Meu, que top, né? Nossa, várias...